Para de contar às pessoas o que você está prestes a fazer. Porque por mais estranho que isso pareça, toda vez que você anuncia um objetivo antes de realizá-lo, as chances que ele tem de nunca sair do papel aumentam consideravelmente. E o pior é que isso não acontece porque você é preguiçoso ou porque falta disciplina. Na real, é o seu próprio cérebro trabalhando contra você. Existe um mecanismo psicológico muito curioso que faz você sentir uma pequena recompensa simplesmente por falar sobre aquilo que você pretende fazer. Antes mesmo do esforço ou antes do sacrifício e antes de qualquer resultado, o seu cérebro já começa a agir como se tivesse dado um passo importante. É por isso que tantas pessoas anunciam que vão emagrecer e simplesmente desistem. Dizem que vão abrir uma empresa e nunca começam. Contam pra todo mundo que agora vão estudar e uma semana depois abandonam completamente a ideia. A pergunta é: por que falar sobre um objetivo pode diminuir as chances de você realmente alcançá-lo? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender como esse mecanismo pode mudar completamente a forma como você constrói os seus próximos projetos. Eu sempre achei curioso como a gente sente uma necessidade quase automática de contar uma novidade, antes mesmo dela acontecer. Você decide que vai começar uma dieta e a primeira coisa que você vai fazer é contar pra alguém. Você resolve aprender um novo idioma e já comenta no almoço de domingo. Você tem uma ideia de negócio e antes de escrever a primeira página do seu projeto já tá imaginando a reação das pessoas quando elas descobrirem. É quase como se dividir aquele plano fosse parte obrigatória do processo. E por muito tempo, eu achei que isso fosse uma coisa boa. Porque faz sentido, não faz? Se outras pessoas sabem do seu objetivo, você deveria se sentir mais comprometido com ele. Existe uma expectativa, uma responsabilidade, uma imagem para manter. Mas então eu comecei a reparar em um padrão. As pessoas que mais falavam sobre os próprios planos quase nunca eram as que realizavam. É claro que existem exceções. Sempre existe. Mas eu comecei a perceber uma mudança muito clara entre quem estava ocupado construindo alguma coisa e quem estava ocupado contando o que iria construir. Foi aí que eu descobri um conceito da psicologia que mudou completamente a forma como eu enxergo esse comportamento. Ele é conhecido como sinalização de identidade. O nome parece meio complicado, mas a ideia é muito simples. Quando você anuncia um objetivo, você não está compartilhando apenas uma intenção. Você também está dizendo às outras pessoas quem você pretende se tornar. Isso importa mais do que parece. Imagina comigo, duas pessoas. As duas decidiram escrever um livro. A primeira simplesmente começa a escrever. Todos os dias ela senta, escreve uma página, apaga outra, reescreve, pesquisa, duvida de si mesma, mas continua. Durante meses ninguém faz ideia do que ela está construindo. E a segunda faz exatamente o contrário. Ela publica uma foto do notebook, escreve que começou um novo projeto, conta para os amigos que está escrevendo um livro, recebe dezenas de mensagens dizendo que isso é incrível, que ela vai conseguir, que sempre souberam que ela tinha talento. As duas ainda não escreveram um capítulo completo, mas apenas uma delas já recebeu uma recompensa. E é aqui que a nossa mente começa a nos enganar. Pesquisas em psicologia sugerem que quando um objetivo é verbalizado e recebe validação social, parte da motivação pode diminuir. Isso acontece porque o reconhecimento cria uma sensação subjetiva de progresso. Não é que o trabalho tenha sido feito, mas o cérebro já experimentou um pouco da satisfação que deveria surgir apenas depois da conquista. É como se você estivesse jogando um videogame e recebesse a animação da vitória antes mesmo de terminar a fase. Parece estranho, mas pensa em quantas vezes isso aconteceu com você. Você anunciou um projeto, recebeu apoio, ficou extremamente motivado naquele dia e 2 ou 3 dias depois aquela energia simplesmente desapareceu. Talvez ela não tenha desaparecido, talvez parte dela tenha sido consumida no momento em que você trocou o trabalho por reconhecimento. Porque existe uma diferença enorme entre sentir que está avançando e realmente avançar. O nosso cérebro nem sempre consegue separar essas duas coisas. É justamente aí que mora o perigo. Você começa a gostar mais da imagem de alguém disciplinado do que da disciplina em si. Mais da ideia de ser empreendedor do que do processo de construir uma empresa. Mais da identidade do que da transformação. E quando isso acontece, uma coisa curiosa acontece também. Você passa a proteger a imagem que criou, em vez de construir a imagem que queria se tornar. É por isso que muitas vezes anunciar um projeto parece tão bom, porque falar sobre mudança dá uma recompensa imediata. Já viver a mudança exige uma coisa muito menos emocionante: repetição. Dias comuns, esforço sem aplausos, trabalho que ninguém vê, e é exatamente nesse ponto que muita gente desiste. Não porque perdeu a capacidade, mas porque sem perceber já recebeu uma parte da recompensa antes mesmo de merecê-la. É justamente por isso que eu sempre admirei uma característica dos filósofos estoicos. Eles raramente falavam sobre quem pretendiam se tornar. A preocupação deles nunca foi convencer alguém de que estavam evoluindo. A preocupação era evoluir de verdade. Existe uma frase de Epiteto que resume isso muito bem. Ele dizia: nunca se declare filósofo, apenas viva como um.
Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu achei que ele estivesse falando apenas sobre filosofia. Hoje eu acho que ela fala sobre qualquer transformação importante da vida, porque existe uma diferença enorme entre construir uma identidade e anunciar uma identidade. Quando você sente a necessidade de dizer para todo mundo que você está mudando, parte da sua energia deixa de ser direcionada para a mudança e passa a ser direcionada para a imagem dessa mudança. Sem perceber, você começa a se preocupar com a forma como as pessoas enxergam o seu projeto, quando o verdadeiro desafio continua sendo o mesmo: sentar e fazer o projeto acontecer. Talvez seja por isso que tanta gente passe meses falando sobre um livro que pretende escrever e nunca consiga terminar o primeiro capítulo. O objetivo deixa de ser escrever o livro. Aos poucos, o objetivo passa a ser sustentar a imagem de alguém que está escrevendo um livro. Aristóteles dizia que nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Repara que ele não fala sobre intenção, nem sobre desejo, e muito menos sobre promessa. Ele fala sobre repetição. A identidade não nasce no momento em que você decide mudar. Ela nasce quando você faz a mesma coisa todos os dias, por tempo suficiente para que aquela ação deixe de ser um esforço e passe a fazer parte de quem você é. É justamente aí que o silêncio ganha força. Quando ninguém sabe o que você está construindo, o único compromisso que continua existindo é aquele que você fez consigo mesmo. Não existe reconhecimento antecipado para aliviar a pressão. Não existe aplausos para substituir o esforço. Existe apenas o processo. E por mais estranho que pareça, isso é uma vantagem, porque o processo deixa de competir com a necessidade de parecer alguém interessante. Toda a energia que antes seria gasta tentando convencer os outros passa a ser investida na única coisa que realmente importa: continuar, mesmo quando ninguém tá olhando. No fim, as pessoas quase sempre se impressionam com o resultado, mas raramente enxergam o que realmente transformou aquela pessoa. Elas veem o livro publicado, o corpo transformado ou a empresa funcionando. O que elas não veem são as centenas de dias em que nada parecia estar acontecendo. São justamente esses dias silenciosos que constroem uma identidade verdadeira. E talvez esse seja o maior erro de quem anuncia todos os seus planos antes da hora. A expectativa faz parecer que a transformação já começou, quando na realidade ela ainda depende de uma coisa que nunca pode ser terceirizada: o trabalho diário. No fim das contas, esse vídeo nunca foi sobre guardar segredos. Também não foi sobre parar de compartilhar a sua vida. Foi sobre entender que existe uma diferença enorme entre buscar apoio e buscar validação. O apoio ajuda você a continuar. A validação muitas vezes faz você se sentir que já chegou. Talvez seja por isso que alguns dos maiores projetos da sua vida mereçam um pouco de silêncio. Não porque esconder seja uma estratégia mágica, mas porque existem objetivos que ainda são frágeis. Eles precisam de tempo para criar raízes e toda vez que você troca esse tempo por reconhecimento, corre o risco de alimentar uma versão de si mesmo que ainda não existe. As pessoas costumam acreditar que a mudança acontece no dia que alguém conquista alguma coisa. Mas a verdade é que a transformação acontece muito antes disso. Ela aconteceu nas manhãs que ninguém viu, nos dias que não existiu aplauso e na hora em que seria muito fácil desistir, mas você continua mesmo assim. É aí que uma nova identidade começa a ser construída, em silêncio. Então, antes de contar pra alguém qual é o seu próximo grande objetivo, faz uma pergunta pra si mesmo: eu quero compartilhar esse plano ou quero sentir por alguns minutos a satisfação de já parecer a pessoa que eu ainda tô tentando me tornar? Essa resposta pode mudar completamente como você encara os seus próximos projetos, porque palavras criam expectativa, mas as ações repetidas todos os dias que constroem uma vida. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo a palavra silêncio. Eu quero saber quantas pessoas entenderam que às vezes o melhor lugar para um objetivo ficar é longe dos holofotes. E se você gosta de vídeos que exploram psicologia, filosofia e comportamentos que moldam a nossa vida, deixa seu like e se inscreve no canal. E ativa o sininho. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.